Olá pessoal, eu quero dar uma leve explicação sobre como calibrar, né, um medidor de nível do tipo displacer, né, ou seja, deslocador. A base de dados que eu usei aqui, minha referência foi o livro do Bega, que é chamado Instrumentação Industrial, na página 171. Depois vocês dêem uma olhada, é muito bom a explicação dele. E aqui a gente tem uma boia, né, o nosso deslocador, medido um nível aqui de um tanque. E aqui o nosso instrumento, nosso transmissor. Então existe dois tipos de medição, né? Que é o método do peso aparente. O que seria isso? O peso aparente é a resultante das forças peso e empuxo que agem sobre um corpo inserido em um fluido, né? Ou seja, quando imerso em um fluido, o corpo parecerá mais leve do que realmente é. Isto ocorre porque a força de empuxo atua sobre esse corpo em direção vertical, apontando sempre para cima. É aquela lei de Newton, né? As leis de Newton. Força peso empurrando para baixo e tem uma contra-força que é o empuxo empurrando para cima o objeto, né? Em um líquido, suspenso em um líquido. E o outro método para medição de nível por boia, né? O deslocador, é o método da equivalente de líquidos, que não vai ser abordado aqui, mas no livro tem explicando também. Então o funcionamento desse transmissor é o seguinte: ele tem uma haste aqui, ó, uma haste aqui internamente sobre ele, que faz deflexionar um ponteiro, que é o seu display, né, analógico nesse caso. E aqui nós temos uma alavanca, e aqui nós temos pendurado a nossa boia, né, onde a boia com peso vai puxar, fazendo com que essa alavanca aqui desça. E quando o líquido for subindo, né, no tanque, essa boia vai aliviando o peso, né, vai ficando mais leve pela força do empuxo, e essa haste vai voltando aqui, vai subindo, né, para a sua posição, tendo na sua posição de repouso, que é sem peso. Quando essa haste aqui variar nesse movimento linear para baixo e para cima, vai fazer com que essa haste interna aqui do instrumento ele sofra um torque, ou seja, ele vai ter um movimento circular aqui, vai dar um giro. Quando ele der um giro, esse ponteiro aqui vai mostrar o valor do líquido, né, daqui do nível, deflexionando. Então, se você faz engenharia ou curso técnico de automação, né, instrumentação, essa imagem aqui foi retirada do livro, mas é uma forma didática, certo? Na prática, esse tipo de display aqui analógico com ponteiro, eu acho que não se aplica mais, pelo menos hoje. Na prática é mais do que um display digital, um instrumento digital, né? Onde ele vai ter aqui uma eletrônica que vai medir aqui esse giro, esse torque, e vai mandar para uma eletrônica que vai converter isso em display digital, né? Aí existem vários tipos de transmissores, né? Vários tipos na verdade, de protocolos. Seria o HART, Fieldbus, Modbus, né? Brain. Aí vai depender da tecnologia do seu transmissor, certo? Então, vocês que estão começando agora, não tiveram assim uma prática, nunca viram um transmissor desse, não se atente a essa representação aqui analógica, né? Que é apenas uma figura, uma metodologia teórica para ensino, né? Então muitas vezes a pessoa não tem a prática e pensa que é isso daqui que vai ver na prática, no dia a dia, certo? Então isso aqui é apenas uma representação. O que vocês têm que atentar é o funcionamento, como é que ele funciona, né? O que tem que acontecer, o que tem que variar para fazer aqui, para mim, o meu instrumento indicar o valor da grandeza, certo? Então, quando eu não tinha uma prática, né, na instrumentação, eu vi essa figura e ficava querendo entender isso daqui, se era realmente isso que a gente via na prática, no dia a dia, né, nas empresas. Então, a dica que eu dou para vocês, tá? Entendam o funcionamento, mas não se apeguem à tecnologia que eles estão
que o seu instrumento vai usar, né? Se você não tiver uma prática, então apenas olhe o seu funcionamento, entenda o funcionamento e a prática. Quando você estiver na prática, você vai entender melhor, conhecendo o funcionamento e não a tecnologia que ele usa, né? Isso aí seria a parte, né? Então, continuando aqui, o nosso deslocador, nossa boia, né? Ele é um objeto cilíndrico de metal, onde ele tem essa hastezinha aqui e tem essa alça aqui. Fica lá, ela se encaixa naquela haste do instrumento aqui em cima, nessa aqui, né? Fica pendurado. Então, existe também vários tipos de boias, né? De deslocadores, com vários comprimentos, vários diâmetros. Então, vai depender do seu instrumento, qual boia ele se adequa, né? Então aqui como é que ele é instalado, como é que esse transmissor e essa boia é instalado lá no processo, na tubulação do processo. Então nós temos aqui, né, uma pequena legenda que tem um fluido com a densidade 1 e aqui um fluido com a densidade 2. Tracejado aqui é a boia dentro de um corpo aqui da tubulação, né? Aqui nós temos o instrumento com a sua alavanca e aqui a haste da boia, né, pendurada. Então, se não tem fluido, essa boia aqui vai fazer com que essa alavanca do instrumento desça e ela vai ficar suspensa aqui pelo seu peso, né? Gerando aquele valor de um torque aqui dentro do instrumento, que vai fazer um giro lá, né, dentro dele, que vai indicar lá no seu display, seja analógico ou digital, e vai transmitir esse sinal aí para um PLC, um SDCD, para automação, fazer os cálculos, né, e conseguir indicar, visualizar esse valor aí de nível. Então aqui já é uma representação mais atual desse tipo de transmissor, né? Aqui temos o nosso deslocador, a nossa boia imerso aqui na tubulação. Aqui é a sua alavanca e aqui aquela haste interna do instrumento, né? Gerando esse torque aqui, esse torque holder e o torque tube aqui. E aqui temos uma espécie de potenciômetro. Aqui são os cabos de eletrônica que está conseguindo medir esse torque aqui. Para mim, eu acho que deve ser um potenciômetro, algum tipo de sensor que consiga ler esse torque e fazer os cálculos, né, o transmissor, indicar aqui no display o valor do nível, né, a porcentagem, e transmitir o sinal de 4 a 20 mA, né, que é o sinal Hart. Certo? Então, o que a gente pode analisar aqui da figura, né? O nosso problema é como eu posso achar os pontos de calibração, né, de 0, 25, 50, 75, 100%, para gerar o sinal de 4 a 20 mA. Com qual grandeza? Então a gente já pode perceber que a gente tem uma grandeza aqui, que está variando no instrumento, que é a sua massa, né, o seu peso, vamos dizer assim, o seu peso, né, que vai fazer com que a alavanca dele desça ou suba, né? Então aqui eu desenhei aqui esse tanque, essa representação com uma boia e o instrumento, onde a gente está interessado em achar o seu 0%, seu 100% e os outros valores, né? Por hora a gente vai só em nível, a gente vai se atentar a esses dois. Qual é o meu 0%, qual é o meu 100%? Falo em valores de grandeza, que seria aqui o peso dessa boia, né? Então, se a gente imaginar aqui o tanque vazio, né, em 0%, essa boia ela vai estar toda para baixo aqui, né? Se ela vai estar toda para baixo, qual é a grandeza que eu vou ter para o meu 0%? Ela não tem fluido, então
a gente vai ter que, para o 0%, a gente vai ter o peso aparente, é chamado peso aparente, né? Como a gente viu lá a definição de peso aparente. Ela é a força-peso menos o empuxo, né? Porém, o que é a força-peso? É a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. E o que é o empuxo? É o volume do objeto vezes a gravidade vezes a densidade do líquido, né? Então, se eu não tenho um líquido aqui, se o meu nível está zero, então essa densidade vai ser o quê? Zero. Então vai anular o empuxo, ou seja, não vai ter empuxo. Aqui vai sobrar a minha força-peso. Eu vou ter que medir, pegar uma balança, né, calibrada e medir a massa desse objeto, dessa boia, multiplicar pela aceleração da gravidade para achar essa força-peso. Isso seria o meu 0%, né? Porém, como a gente está na Terra, né, a gravidade ela é uma constante, né, uma aceleração constante. Então, para facilitar os cálculos, essa gravidade aqui a gente vai cancelar, ou seja, a gente não vai utilizar. Para a gente saber o zero, o valor zero que vai ser transmitido, qual a grandeza, basta só a gente saber o que é a massa, o peso desse objeto, certo? Então a 0%, só basta eu saber o peso da minha boia, que é a massa da boia, né? Do meu deslocador. Esse vai ser o valor, vamos supor que seja 1.200 gramas. Tem que ser em grama, tá, pessoal? Essa unidade, se você pesou e deu 1,2 kg, transforma isso para grama, para os cálculos, certo? Agora o 100% a gente vai ter que pensar um pouco mais. Qual vai ser o valor que a gente vai achar aqui para representar o 100%, né? A gente já sabe que o peso aparente, ele é calculado pela força-peso menos a força do empuxo. E a gente já sabe como calcular força-peso e já sabe calcular já sabe calcular o empuxo. Porém, a gente anulou a gravidade, né? Então a força-peso vai ser só a massa, o empuxo vai ser só o volume do objeto, nesse caso é o volume da nossa boia, vezes a densidade, o ρ, né, do líquido, certo? Então, vamos se atentar ao empuxo. Como é que eu acho a fórmula do empuxo? Volume vezes a densidade. Mas quem é o volume? O volume é o volume do nosso objeto. Quem é o nosso objeto? É um cilindro, né? Então vamos representar aqui a nossa boia como um cilindro, onde a gente vai ter uma altura H e a gente vai ter uma área de base aqui, beira para ficar aqui. Então, o volume do cilindro, a área da base vezes a altura. Todo sólido geométrico regular é calculado assim o seu volume, a área da base vezes a altura. E a base aqui é um círculo. A área do círculo, πr ao quadrado, né? Ou seja, o π constante vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Porém, pessoal, se eu quero pegar essa haste aqui, eu quero saber o seu raio, fica mais complicado, né? Saber o raio aqui dessa haste aqui, né? Desculpa, dessa boia, desse meu cilindro. Então, eu tenho que transformar esse raio aí em diâmetro, fica mais fácil eu pegar o diâmetro. Então, o diâmetro, ele é o que? 2 vezes o valor do raio. Se eu isolar o raio, vai ser raio igual a diâmetro dividido por 2, né? Então vamos substituir aqui π em um raio, o diâmetro sobre 2 ao quadrado da fórmula vezes a altura. Então o nosso volume do cilindro da nossa boia vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4
né? D ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes a altura. Esse é o volume do nosso cilindro, né? Da nossa boia. Então, vou substituir aqui a fórmula do empuxo. Π, D ao quadrado, sobre 4, vezes a altura, vezes a densidade. Só que essa densidade, essa altura aqui, ela tá em milímetros, né? Tem que pegar em milímetros, tá, pessoal? Vamos lá. A altura em milímetros, o diâmetro também em milímetros. A massa, que é o peso, tá em grama, certo? Mas só que essa densidade ρ de um líquido, ela é dada em um valor numérico, vou chamar de x, por grama por centímetro cúbico, certo? Centímetro cúbico. Só que a gente está trabalhando com, desculpa aqui o pessoal, que é mm, que é milímetro, né? A gente está trabalhando com unidade em milímetros e gramas. Então aqui já está em grama, só que essa densidade está em centímetro cúbico. Então temos que transformar essa densidade em função de grama por milímetro cúbico, para ficar igual aos cálculos, certo? Então vai ficar x vezes a gravidade sobre o centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, pessoal, é quanto em milímetro cúbico? 1 centímetro cúbico. Quero passar de centímetro cúbico para milímetro cúbico. Então lembra lá, quando a gente tinha centímetro para milímetro, o que a gente faz? 1 centímetro corresponde a quantos milímetros? A 10, né? A gente multiplica por 10, né? Certo? Ó, centímetro para milímetro, eu multiplico por 10, porque eu estou numa unidade maior para uma menor. Então eu multiplico pelo valor da unidade. Quando é o contrário, eu divido, né? Eu divido de uma menor para maior, divido pela quantidade de uma unidade, né? Então, se 1 centímetro é 10 milímetros, né? Porque 1 vezes 10. O contrário é, no caso, 1 dividido por 10, né? Se for da menor para maior. Então, como eu quero de centímetro cúbico para milímetro cúbico, eu tenho que multiplicar, né? Eu estou de uma maior para uma menor, já sei que eu tenho que multiplicar, mas por quanto? Como está cúbico, quando era só uma unidade de centímetro, era 10 ao... É 10 ao cubo, né? Cubo. 1, 10. Vamos botar o cubo ao cubo, né? Cubo. Se fosse centímetro quadrado dá milímetro quadrado, eu ia multiplicar por quanto, pessoal? Todo uma menor para maior eu multiplico, mas por quanto? Por 10, né? Se for só uma 10, se for o quadrado, eu levar ao quadrado esse 10 por 100, né? Isso aqui por 1000. Então aqui eu já sei que 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, né? Ele corresponde a 1000 milímetros cúbicos, certo? Milímetros cúbicos. Então esse daqui cancela com essa unidade, né? Dividindo. Então aqui a minha densidade ρ vai ficar o quê? Vai ficar o valor numérico x, que pode ser qualquer um. Esse x aí é o valor do líquido, né? Qual a densidade numérica constante do líquido, vezes quem? A minha gravidade, desculpa, a minha grama, né? Dá de grama, dividido por milímetros cúbicos. Então, tá aqui, ó. Isso aqui, né? Só que aqui embaixo tem quem? Dividido por 1000, né? Esse número aqui que é constante, 1000. E esse x aqui que é constante, né? X dividido por 1000. E as unidades da minha grandeza aqui, que é a densidade,
é grama por milímetro cúbico. Então a gente já está trabalhando com grama em milímetro cúbico, milímetro, né? Que são as unidades que a gente já tinha trabalhado. A altura e o diâmetro em milímetro, a massa em gramas. Então, grama e milímetro. Então vamos substituir agora, né, lá na fórmula. Então a nossa fórmula inicialmente era essa. Só que essa densidade aqui estava em grama por centímetro cúbico. E agora a gente transformou para grama por milímetro cúbico. Por isso que o valor, a grandeza, a constante x ficou dividido por 1000. Então aqui, ó, resumindo, o empuxo ele vai ser dado por π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes a altura, esse é o meu volume, vezes a densidade, né? Que essa densidade aqui, ó, vai ser um valor x, que vai depender do líquido, né? Qual é o valor numérico da densidade do líquido, né? Sobre 1000, né? E a unidade, a gente já sabe, né? Grama por metro cúbico. Só que eu não vou colocar, só vou colocar o valor numérico mesmo. Então, vamos supor que eu tenho um líquido EDC, que a densidade dele é, vamos supor, 0,96, certo? Grama por centímetro cúbico, né? Só que como eu vou transformar, a fórmula agora vai ficar como a densidade. Você vai pegar esse valor aqui, que é o meu x, dividido por 1000. Entendeu? Então seria 0,96 dividido por 1000. Em milímetros, em gramas por milímetro cúbico nessa densidade. Então agora vamos jogar aqui na fórmula, né? O meu 100% vai ser... lembra lá como é calculado o peso aparente? Ele sempre vai ser a força-peso menos o empuxo. Então a força-peso a gente eliminou a gravidade, vai ser a massa da minha boia, né? Ou seja, o peso da minha boia em grama, menos o empuxo, né? Aqui a fórmula, menos o empuxo. E o empuxo, a gente, quando eliminou a gravidade, o empuxo ficou calculado por quê? Pelo o volume vezes a densidade. E a gente já sabe que o volume é isso aqui, π vezes d, que é o diâmetro, dividido por 4 vezes a altura do meu cilindro, da minha boia, né? É o meu objeto, vezes o valor x, que é a constante da densidade, esse x dividido por 1000, porque está em milímetros cúbicos, né? Gramas por milímetros cúbicos, né? Okay. Então, o meu 100% é dado por isso. Ou seja, eu vou ter que calcular, eu vou pegar a massa, peso a minha boia, vamos supor, 1.200 gramas. Aí menos a constante π, a gente já sabe que é 3,14, né? O diâmetro, aí vamos supor, aqui, ó. Vamos supor que essa boia, esse cilindro aqui, né? Ele tem um diâmetro de, vamos supor, 27 milímetros, certo? Então substituir aqui 27 ao quadrado dividido por 4 vezes a altura. Aí a altura aqui da minha boia, vamos supor que é, vamos supor que 1,3 m. Ou desculpa, 1,3 m não, né? 1,3 m, né? 1,30 m, na verdade. Ou seja, 130 centímetros, ou 1,3 m, né? 1,3 m seria a minha altura, certo? Então 1.300 milímetros, sempre milímetros, né?
Aí substituir aqui esse valor. E o x seria aquele valor do EDC, 0,96. Substituir aqui, dividido por 1000, como eu já expliquei, né? Em grama por milímetro cúbico. Pronto, aí vamos supor que desse valor aqui eu achei 1000. Calculando isso aqui tudo, eu achei 1000. 1000 gramas, né? No final de tudo aqui vai dar grama, certo? E o peso da minha boia era 1200, supor. Então, o meu 100%, ele vai ser quanto? O peso da boia aqui é 1200, menos o cálculo lá do empuxo. Aquele cálculo lá do empuxo, que calcula aqui, né? Supondo esses valores de aquele diâmetro de 27, 1300 e 0,96. Só que não vai dar isso, não vai dar mesmo, pessoal. Mas você vai ter que multiplicar aqui esses valores e calcular para ver quanto é que vai dar realmente. Vamos supor que dê 1000. Então, o meu 100% aqui, ó, vai ser 1200, que é o peso da boia, menos o valor do empuxo, né? Lembra? E a fórmula sempre é isso, a força peso menos empuxo. E a gente eliminou a gravidade. Então vai dar 200 gramas, certo? Então ficou o meu 0%, 1200 gramas. E o meu 100% ficou 200 gramas, né? Então esse valor aqui é o que? Em um sinal 4 a 20, né? É 4 miliamperes. E esse daqui é 20 miliamperes. Ou seja, quando a minha boia, quando o meu tanque não tiver fluido, ele vai estar 0%, ou seja, ele vai estar com o peso da boia, que é 1200, aqui na haste. E na haste o transmissor vai pegar essa grama de 1200, né? Fazer o seu cálculo e transmitir 4 miliamperes. Quando o fluido, o tanque encher, supor, encheu aqui, completou o tanque, né? Cobriu toda a minha boia. O empuxo vai ser contrário à força peso, que está empurrando para baixo. O empuxo vai empurrar para cima, que vai deixar mais leve esse objeto, esse cilindro que é a minha boia. E ele vai dar um valor de 200 gramas. Por isso que ele tem uma aparência de ser mais leve, né? Um objeto suspenso em um líquido, ele tem aparência, dependendo da sua densidade, ele aparenta ser mais leve. Por isso que o Mar Morto, né, onde tem sal e a densidade da água salgada é maior do que a densidade da água normal, doce, ele tem uma densidade maior. Ou seja, se ele tem uma densidade maior, a gente se sente bem mais leve na água do Mar Morto, né, que tem muito sal. Pronto, então agora como é que a gente calcula os 25%, os 50% e os 75%? Aí é apenas uma média, ou seja, interpolações. A gente tem que achar o span, né? Ou seja, como é que a gente acha o span? É o 100%, que é 200, o valor do valor de 100% aqui, que é 200, menos o valor a 0%, que é 1200. Certo? Achando isso, a gente vai ter 1000, né? Menos 1000. Aí você vai pegar, dividir por 4, vai achar aqui o valor. 250 e vai somar aqui, né? Menos 250, na verdade, né? Que aqui é o valor negativo. Então vai pegar 1200 menos, né? 250, vai somar com o valor a 25% aqui, ó. Quando você divide por 4, você tem o valor a 25%. Menos 250.
que vai dar 950. Então, vai ficar 950 gramas. Aí você vai pegar de novamente 950 gramas menos o valor a 25% que foi menos 250. Aí vai achar o valor de 50%. Quando achar o valor de 50%, você vai pegar novamente, subtrair com menos 250, que vai achar o valor de 75%. Aí esses valores vai ser os valores que você vai calibrar o seu instrumento. Ou seja, você vai ter que ter pesos padrões, colocar uma balançazinha lá em cima da haste, né? Em cima da haste aqui essa boia que você vai tirar, né? Você vai pegar pesos com esses valores aqui, pesos padrões, simulando como se fosse a boia, né? Você bota uma balancinha aqui, aí vai colocando pesos padrões e vai fazendo com que essa haste aqui vai descendo, né, com peso e subindo. Subindo não, né? Mas com pesos menores, 200, como se fosse ela no líquido, né? Entendeu? Na prática é mais fácil de entender isso. Infelizmente não tenho como fazer na prática. Mas a ideia é essa, pessoal. É você achar esses valores aqui, ó. Esses pesos aqui, usar pesos padrões, pendurar, colocar seu instrumento em uma bancada, preso em uma moça, um pedestal, alguma coisa. Pegar na haste lá, colocar uma balança presa na haste, na alavanca do instrumento, botando pesos padrões em cima da balança, só balancinha lá, um suporte, simulando esses pesos aí. O importante é achar esses pesos, ó, por esses cálculos, né? Pronto, então é isso. Tá explicado como acha a fórmula do empuxo, né? No final, que deu isso aqui. O empuxo é o π vezes o diâmetro ao quadrado vezes a altura do cilindro, né? Vezes o valor da densidade do líquido, dividido por 4 vezes 1000, né? Ou seja, dividido por 4.000, certo? E a massa, é só pesar a boia para saber qual é a massa total dela, que é o valor de 0%. Valeu, pessoal!